conteúdos, eles vão estar lá no Moodle da disciplina de administração, tá? Inclusive, o conteúdo que eu passei na semana passada, que eu havia subido lá na aula no Moodle lá de elementos de máquinas, eu mudei para o Moodle de administração. Daí. Só o que vocês me entregaram como atividade assíncrona, que está na disciplina de elementos de máquinas, eu acho que isso eu não consigo puxar para o Moodle da administração, mas tá tudo lá, o que vocês fizeram lá está contabilizado. Então, beleza. Hoje... E você? Pode falar. A respeito desse link aí lá de elementos de máquina, então a gente não vai fazer aquilo lá? Aquele exercício? Vai. Só que eu não sei se eu deletei ela Deixa eu olhar aqui já, no curso de elementos de máquinas. Talvez eu tenha deletado e deixado só uma parte, vai ficar confuso. Elementos de máquinas. Então, na última semana. Tá aqui, ó. Não, tá tudo aqui. O que vocês responderem aqui podem colocar aqui. Só o que eu fiz foi isso daqui, ó. Eu coloquei também isso, a aula e o vídeo da aula eu coloquei aqui nessa de administração, ó. Aqui tá a aula filmada e o PPT, né? Só não tenho para entregar. O entregar tá lá no Elementos de Máquinas. Vai dar um pouco de confusão, mas acho que vai dar tudo certo. Também, se não conseguir entregar, ficar confuso, manda por e-mail, tá, gente? Não tem problema. Então tá, na última aula a gente falou dos princípios enxutos e a gente falou um pouco de valor, como é importante esses conceitos dentro da abordagem em Lean. Não, desculpa, não, a aula, esse aqui é 49.1, aqui está escrito 48, mas é 49. É hoje que a gente vai falar sobre princípios enxutos e valor. A aula passada foi uma introdução da abordagem em Lean, né? Então, aqui 49. Beleza. Então, vamos entender um pouco quais são os princípios dessa maneira de pensar, dessa maneira de otimizar o processo produtivo, dessa maneira de eu conseguir reduzir os desperdícios. Então, tem alguns princípios que são chamados princípios enxutos ou princípios da abordagem Lean. Esses princípios são a base, é o que vem lá de solidificação. Antes de a gente pensar em 5S, Kanban, alguma coisa assim, a gente tem os nossos princípios que a gente precisa entender. Então, os nossos princípios, é especificar o valor e aumentar o valor dos produtos sob a ótica do cliente. Então, quem diz quanto se paga por algum produto somos nós, os clientes. Isso, para as empresas, tem que ficar claro. Por exemplo, se uma empresa produz um carro e o valor daquele carro está muito mais alto do que nós, clientes, estamos dispostos a pagar, o valor daquele carro não vai vender tão bem, por exemplo. Então, quem diz o quanto vale alguma coisa é sempre o cliente. É o cliente que vai bater o olho e se aquele carro custa 50 mil reais ou uma moto custa 10 mil reais, a gente vai olhar e vai avaliar. Realmente vale esse valor que eu vou dar para ele ou não. Então, isso é um princípio da abordagem Lean. Não é a empresa que vai dizer, eu acho que vale tanto. Não, existe toda uma contextualização do quanto os clientes estão dispostos a pagar por aquele produto. A gente tem que identificar a cadeia de valor dentro de uma empresa para cada produto e remover os desperdícios. Aqui está o ponto-chave da abordagem Lean. Se alguém perguntar, me define o que é a abordagem Lean, é uma forma de reduzir os desperdícios dentro da empresa. Eu posso definir dessa forma. Professor, é muito mais do que isso. É muito mais do que isso. Mas é uma forma simples de eu conseguir dizer o que é esses princípios, o que é a abordagem Lean em uma frase. Eu preciso fazer com que o valor flua pela cadeia produtiva, a gente já vai ver isso em mais detalhes, de modo que o cliente possa puxar a produção, gerenciando rumo à perfeição. Então, aquilo que a gente falou, a Toyota está sempre procurando melhorar continuamente seus processos produtivos. Então, a gente está sempre procurando a perfeição. E esse princípio 4 aqui, por trás dele, tem o que a gente fala de a gente não produz para um estoque. Não é como se literalmente não existisse um estoque. Existe um estoque mínimo. Mas quem diz quando a empresa vai produzir alguma coisa é o cliente. Então, é a partir das vendas que uma empresa faz
que a gente começa a produzir o meu produto dentro dela. E não o contrário. Acontece muito de a gente... Isso é muito comum nas empresas. As empresas produzem uma montoeira de produto, aí tem aquele estoque gigantesco que tem que empurrar isso. Vamos empurrar para o cliente. O cliente não vê muito valor, mas vamos tentar vender. Aí fazem aquelas campanhas de marketing absurda tal para tentar empurrar produto para o cliente. Isso não é algo muito benéfico, não é algo muito bem... Não é que não é bem visto, não é rentável para a empresa. O cliente tem que querer comprar aquele produto. O cliente tem que puxar a produção. A partir do momento que a empresa produz lá, por exemplo, 10 mil carros, começa a vender esses 10 mil carros que está estocado em todo o Brasil, e aí começa a produzir para recolocar esses 10 mil carros em estoque. Então, existe um estoque mínimo ali. Mas não, já aconteceu no passado, né? Empresas vão produzindo, aí tem que alugar aqueles pátios enormes, aí enche de carro zero naqueles pátios, aí fica anos parado, isso é dinheiro parado para a empresa. Isso é o conceito do just in time, que é nós só vamos produzir quando o meu cliente comprar. Estoque é dinheiro parado. Isso também eu quero que fique claro na cabeça de vocês. Estoque é dinheiro parado. Beleza. Falando mais um pouco sobre valor, gente, se tiver dúvida é só perguntar. Alguns conceitos e definições. Então, na abordagem Lean, o foco deve ser em cada produto ou serviço ou seu fluxo de valor, ao invés da organização, ativos, tecnologias e carreiras. É aquilo que a gente vem falando desde a última aula. O valor de uma empresa está nos seus colaboradores, está no seu fluxo de produção e não nos ativos da organização. Isso aqui é muito confundido dentro das empresas. As empresas acham que porque elas têm um torno mecânico de última geração, CNC, o valor está naquele torno. Se ninguém saber usar aquela máquina, ela não vale nada. Se ela for comprada pela indústria e ficar parado no chão de fábrica, não vai valer nada. Então, o foco está nos colaboradores. Buscar, então, quais atividades são desperdícios e quais realmente criam valor. A gente já vai ver como é que a gente faz isso. Aumentar o valor e eliminar o desperdício para otimizar o todo. Então, esse daqui é uma frase muito boa que resume o que é a abordagem Lean. É uma forma de aumentar o valor e eliminar o desperdício para otimizar o todo. Otimizar a empresa como um todo. Ser enxuto, então, significa eliminar o desperdício com o objetivo de criar valor. Então, ser enxuto ou ser Lean. Então, tem uma pergunta lá que diz o que é Lean, vocês podem usar essa frase aqui, ó. Essa frase aqui é muito boa para resumir. São diversas formas que eu usei aqui de resumir o mesmo conceito. Eliminar o desperdício com o objetivo de criar valor. Então, dentro de uma empresa, a gente tem diversos processos. Aqui eu acho que tem várias pessoas que já trabalham dentro de empresas, né? Então, uma empresa lá, existem diversos setores, tem um trabalho em time, uma empresa Lean, né, tem o pensamento de melhoria contínua, o foco no valor, orientado a processos, nem sempre é assim que funciona. Então, a melhoria contínua, principalmente a melhoria contínua utilizando um método científico, ou PDCA, né, no qual a gente planeja uma atividade, a gente executa ela, a gente avalia se ela teve o seu resultado e a gente toma uma ação relacionada a esse planejamento inicial que a gente teve. Então, isso aqui é a parte mais difícil, a gente ter esse pensamento de melhoria contínua. Mas uma empresa, tradicionalmente, tem esses diversos processos lá dentro. Então, a partir da matéria-prima que entra na empresa, como, por exemplo, chapas de aço, eu vou lá, vou produzir um carro no final. Eu vou lá e produzo o meu carro no final do meu processo produtivo. Então, notem, os recursos de entrada são muito simples, são chapas de aço, são peças que depois eu vou fundir para virar um motor, alguma coisa nesse sentido, ou já são motores fundidos, e uma montadora que vai unir todos esses produtos ali dentro. Então, o valor para a gente, imagina, a gente paga 50 mil reais num carro pronto, ou a gente paga 50 mil reais num conjunto de peças que vai se tornar um carro. Não, a gente paga no carro pronto. Tanto é que se a gente somar o valor dos recursos de entrada aqui, vale muito menos que 50 mil reais, deve valer quanto? 20, 30 mil reais. A empresa, o lucro da empresa está justamente no quanto ela transforma esse monte de peça aqui de entrada num carro final. E isso é valor para a gente. A gente vai numa loja e a gente vê o carro e a gente diz, esse, eu vou pagar tanto por esse carro. Isso aqui representa valor. Se eu fosse lá num galpão e visse uma montoeira de peça jogada lá, a gente não dá nada naquilo, porque aquilo lá não resolve o meu problema, que é se deslocar de um ponto a outro. Tranquilo, gente? Entenderam?
pouco mais sobre valor. Então, o foco é sempre no consumidor. Na abordagem enxuta, a preocupação principal é com seus clientes. E esses clientes podem ser internos e externos. Quando eu estou falando de comprar um carro, comprar uma moto, nós somos clientes externos da empresa. Então, a gente está do lado de fora da empresa, né, a gente não faz parte da empresa. A gente é um cliente externo que está comprando aquele carro. Né? Mas, se eu tiver lá um processo, por exemplo, de usinagem, como torneamento, e depois desse processo de usinagem eu tenho outro processo, que é a soldagem, esse processo aqui é cliente desse processo aqui. Vocês conseguem entender esse conceito? Porque o meu processo de usinagem está produzindo para o meu processo de soldagem. Ah, professor, mas o meu processo de soldagem não está comprando o meu material usinado. Não, de fato ele não está pagando pelo meu processo de usinagem. Se a gente pensar dentro de uma empresa, né? Claro que se a gente estiver comprando de um fornecedor externo, sim, mas daí é um cliente externo. Mas os meus processos, eles também têm essa mesma relação com os meus clientes. Então, se o meu cliente externo aqui, do meu carro ou da minha moto, paga por um carro ou uma moto pronta e ele vê valor nesse produto pronto que foi produzido com a melhor qualidade, com as melhores peças, que vai durar tempo, acontece a mesma coisa dentro da empresa. Dentre os diferentes processos produtivos dentro da empresa, se o meu processo de soldagem é cliente do meu processo de usinagem, meu processo de usinagem só vai fabricar peças de qualidade para o meu processo de usinagem. É o mesmo pensamento, só que está dentro da própria empresa e não tem dinheiro ali envolvido. Mas o pensamento de entregar um produto feito certo da primeira vez e com qualidade é o mesmo. Alguém tem dúvidas em relação a isso, gente? Beleza. Então, identificar os inputs e feedbacks dos clientes internos e externos é o primeiro grande passo para a obtenção da qualidade e satisfação dos consumidores. Óbvio, né? A gente tem que ouvir o que os nossos... Se eu faço parte de uma empresa, se eu tenho uma empresa, é só ouvindo meus clientes que eu vou saber se eu estou fazendo as coisas com qualidade ou não. O valor pode ser considerado, então, uma função não só do produto ou serviço, mas como uma experiência total obtida em relação a esse produto ou serviço. É claro, né? A gente vê valor nisso daqui. Então, se eu vou lá, compro uma moto ou um carro, e esse carro não dirige bem, tem problemas, consome muito combustível, etc., eu não vou ver valor nele, né? Então, eu vou querer vender esse negócio, comprar um carro melhor ou comprar uma moto melhor. Se a minha moto lá balança, alguma coisa assim, então tem toda uma experiência lá do meu produto quando eu faço a compra desse produto, né? Também para cada interessado está relacionado em como eles percebem o retorno financeiro, a utilidade, benefício, rapidez, recompensa em troca da sua respectiva contribuição para a empresa que entrega o produto ou serviço. É claro, de novo, né, se eu comprar um carro lá em que, mesmo com vidro fechado, o barulho é muito grande dentro do carro, eu não vou ver muito valor nesse carro. Ele não vai passar para mim uma confiança de ser um carro de qualidade. Vai passar lá para mim um carro que não é lá muito bom. Né? Então, todas essas questões de qualidade estão dentro disso daqui. O valor também não é universal para todos e que, mesmo no contexto de um interessado específico, a percepção do valor evolui com o tempo, com as circunstâncias, com as propriedades. É claro, né, por exemplo, eu não vejo muito valor numa moto. Eu tenho muito medo de andar de moto, cair. Se eu já caí de bicicleta, quebrei o braço, imagina de moto, teria me matado, né? Então, para mim, moto não vê valor, mas um amigo meu que adora moto, ele tem uma moto, etc., ele vê muito valor nisso. A moto, para ele, é rápida, a moto faz com que ele não fique parado no trânsito, ele se sente seguro, ele chega nos lugares mais rápidos do que eu, que vou de carro, por exemplo. Então, é diferente para cada pessoa, né? Então, tem um conceito aqui estendido que, quando eu vou fazer um produto, eu tenho que ter qualidade e entrega no tempo. Então, eu vou ter que fazer o meu produto certo da primeira vez e no tempo certo. De nada adianta eu comprar um produto e ele levar muito mais tempo para ficar pronto do que eu queria, né? O meu serviço, então, muitas vezes, como o meu cliente é tratado. Então, eu vou lá comprar um carro zero. Como é que eu sou tratado dentro da concessionária? O pessoal me tratou bem, me deu atenção, vai me dar informação, vou conseguir assistência do meu carro depois que eu comprar? E não só isso. Hoje em dia, quando a gente compra um carro, a gente compra o serviço de manutenção dele também. Porque se eu comprar um carro zero e fizer a manutenção
Na concessionária, todas as vezes, por 5 anos, eu tenho garantia de fábrica de 5 anos. Então, eles estão me vendendo mais do que um carro. Além de eu ter que pagar o carro, eu vou ter que pagar pela manutenção feita na concessionária, que é muito mais cara do que uma manutenção feita em qualquer outro lugar. Mas eu vou fazer lá porque eu quero garantir eu quero essa garantia de 5 anos. Né? Conveniência também, então, facilidade de eu conseguir ir até lá, achar a empresa onde eu vou comprar o produto, distância, tempo, assim sucessivamente. Então, tudo isso daqui está dentro desse conceito do que a gente chama de valor, do que a gente entende por um valor de um produto. Então, não é só o produto em si, são várias outras coisas que estão junto com ele. Então, as empresas existem para criar valor para os seus clientes. Então, é isso que a gente está falando aqui. É uma empresa que vai pegar a matéria-prima, vai transformar essa matéria-prima e vai criar em um objeto no qual a gente vai pagar por ele. Eu espero que vocês entendam, e se alguém não entendeu, pode perguntar esse conceito. Então, todas as empresas fazem isso, de uma forma ou de outra, nem que seja um serviço, mas todas as empresas criam valor para os seus clientes. É por isso que existe a razão dela, por isso é a razão dela existir. Então, toda empresa vai ter uma entrada de matéria-prima, vai produzir um produto ou serviço que vai ser vendido lá, então, para o meu cliente. O meu cliente vai estar comprando esses produtos aqui dessa empresa ou o serviço dessa empresa. E funciona da mesma forma dentro da minha empresa. Então, isso aqui que a gente vê na parte de fora da empresa, que é o que a gente está comprando, é aquilo que eu falei para vocês. Entre os processos produtivos dentro da empresa, também tem clientes internos. Um processo é cliente do outro processo. Então, para eu ter um fluxo contínuo de produção aqui, eu preciso fazer com que a minha empresa esteja nivelada, meus processos produtivos estejam nivelados. Eu produzo uma peça aqui, depois vai ser aqui no caso de um serviço, né? Então, vou fazer um pedido lá liberado, então meu cliente pediu um produto, vou fazer a aprovação da requisição, missão da ordem de compra, inspeção do fornecedor, recebimento e vai lá para o meu almoxarifado. Então, aqui é um processo de compra de material dentro de uma empresa, né? Isso também é valor para a empresa. Pode considerar uma empresa, então, como sendo uma coleção de fluxos de valor, provendo valor para diferentes clientes internos e internos. Então, dentro da empresa, eu tenho tanto o meu cliente externo, que vê o meu valor do meu produto que eu paguei, né? Literalmente paguei em dinheiro, mas dentro dos meus diversos processos dentro da empresa, eu tenho clientes internos dentro da empresa. Gente, ficou claro para vocês isso? Alguém está com dúvida? Bem, você está falando, tipo assim, que um produto que vai formar o produto final lá, cada peça, necessita da outra, né? Uhum. Então, eles fazem as peças de acordo com a demanda que cada peça precisa da outra, né? Fazendo Exatamente. tudo organizado, assim, para que nada, tipo assim, seja produzido a mais que o outro, tipo assim, né? Exatamente, Rodrigo. Exatamente, essa é a leitura. Então tem que ter um equilíbrio dentro da empresa. Assim como tem o equilíbrio do produto pronto que alguém compra, tem um equilíbrio interno ali de produção das diferentes peças que compõem aquele carro. Por exemplo, uma empresa, um carro tem 4 pneus. Então, se eu vendo 10 mil carros por mês, eu tenho que ter 40 mil pneus, né? Ou se eu tiver ainda o step e tal. De nada adianta eu ter 100 mil pneus dentro da empresa, sendo que eu não vou produzir tudo isso de carro. Então, eu comprei 100 mil pneus e está lá jogado num galpão. Então, é isso que todo esse conceito de valor quer dizer. As coisas têm que estar equilibradas dentro da empresa. Outro ponto fundamental é a visão da empresa. Então, a empresa tem que ter uma visão clara nos colaboradores. A definição de visão vai dar a direção da empresa e ela é uma orientação no qual as melhorias vão acontecer. Então, é muito comum a empresa ter missão, visão, valores, né? A visão é aonde a empresa quer chegar depois de um determinado tempo. Onde que a empresa quer estar, por exemplo, daqui a 5 anos. Então, se eu tenho uma empresa lá em que os meus processos não estão alinhados à mesma visão da empresa, a empresa não vai conseguir melhorar ao longo do tempo. A empresa não vai conseguir entregar valor para os meus clientes. Porque eu tenho meus diferentes processos de fabricação lá e cada um está pensando nas suas coisas. Um processo não quer melhorar, um processo não tem uma subnotificação. Então, se a visão da empresa em 5 anos, por exemplo, é vender 10 mil carros,
Para chegar lá, eu tenho que melhorar os meus processos de fabricação. Se hoje ela vende 1.000 carros, por exemplo, em 5 anos eu quero ter 10.000 carros. Todos esses processos aqui, eles têm que estar alinhados com a visão da empresa. Ah, professor, mas o que cada um desses processos vai fazer? Eu não sei. Se esse aqui for um processo de torneamento e se a minha máquina está quebrando, para eu conseguir produzir tudo aquilo de peça, ela não pode quebrar. Vamos implementar um processo de manutenção nessa máquina para que ela não quebre tanto. Se esse aqui é um processo de solda e a minha solda é feita de forma muito lenta, então não é otimizada, eu preciso otimizar meu processo de solda para daqui a 5 anos chegar no mesmo lugar. Então, a gente precisa ter lá um norte verdadeiro para a empresa. A empresa tem que seguir ela tem que ter uma direção definida dessa forma aqui, ó. Então, a gente tem que estar apontando os meus processos para um norte verdadeiro, como as coisas devem ser realizadas. Então, todo mundo da empresa tem que estar, na abordagem Lean, né, direcionados para o mesmo ponto, para que eu assim consiga melhorar os meus processos. Isso está claro para vocês também? Isso também é valor para a empresa. Isso também é uma forma de otimizar meu processo produtivo. Se cada processo produtivo tentar melhorar de uma forma muito diferente, ou nem tentar melhorar, ou eu tiver um processo produtivo ou alguma coisa lá que não funciona, algum departamento que não funciona muito certo, tudo isso tem que ser revisto dentro de uma empresa para que a abordagem Lean, se eu for implementar ela na empresa, dê certo. Então, aquilo que o Hélio falou na aula passada, vamos colocar o 5S, beleza, mas o 5S não pode ser uma coisa só para o fiscal ir lá, olhar e dizer, ah, beleza, vocês implementaram, tá bom. Não, isso tem que se sustentar ao longo do tempo. Isso tem que ser mantido ao longo do tempo. Então, o valor para o consumidor recebe essas atividades que adicionam, agregam valor nos produtos e serviços que os consumidores pagam. É importante, então, considerar do que é valor na perspectiva do cliente. Vamos ver isso aqui numa forma mais visual. Então, o que é valor na abordagem Lean? O que é valor? O que é uma atividade que agrega valor? O cliente deve estar disposto a pagar por essa atividade. O objeto ou parte deve sofrer uma mudança na atividade e deve ser feita certa na primeira vez. Muito importante ser feita certa na primeira vez. Então, uma atividade ela só tem valor se ela é realizada certa na primeira vez. Se eu fiz uma peça, eu vou ter que retrabalhar a peça, esse retrabalho, o meu cliente não está pagando por um retrabalho. O cliente paga pela peça feita certa da primeira vez. Imagine se isso aí chega na mão do cliente, ele tem que ligar e reclamar para trocar a peça. Um desperdício total. Então, o cliente deve estar disposto a pagar para a atividade. Então, se o cliente percebe que algo é importante, está disposto a pagar por isso, para os olhos do consumidor, e se algo tem valor. Ninguém aqui vai comprar um produto que para a gente não tem um valor, né, gente? Ah, eu vou comprar lá um não sei o que para jogar num canto da minha casa e nunca mais usar. Comprei uma vez, nunca usei. Isso não é de forma alguma valor. O objeto deve sofrer uma mudança, então, aquilo que a gente falou, né? A empresa tem que alterar esse objeto de alguma forma. Então, por isso que a gente compra matéria-prima, muda e depois faz o produto pronto. Por exemplo, considerar o movimento de umas partes dentro de uma máquina para outra, uma ordem de serviço. Essa movimentação aqui é outra atividade que não agrega valor dentro da empresa. É muito comum a gente ver dentro das empresas, a empresa ela tem que... O processo produtivo não é fluido. Então, o produto, ele caminha muito dentro da empresa. Então, transporta de um lado para o outro, transporta de outro lado para um, vai para o outro lado. O cliente não está pagando por esse transporte. Não tá, é claro que poucos transportes a gente tem que ter, mas não muitos. Então, aquela empilhadeira que atravessa uma fábrica inteira não é algo muito benéfico. É um desperdício total isso. Então, a gente tem que minimizar esse tipo de atividade. Essa atividade, então, o transporte, ele não muda ou vai alterar de maneira a beneficiar o meu consumidor. Então, consequentemente, são consideradas atividades que não agregam valor. Se eu não estou alterando, se eu estou transportando o meu objeto e ele não está alterando o seu valor ali, eu não estou, por exemplo, manufaturando aquele processo, é considerado uma atividade que não agrega valor. E deve ser feita certa da primeira vez. Então, a gente já explorou isso daqui. Né? Se uma atividade não for realizada corretamente, o cliente certamente não está esperando pagar por ela, pelo tempo adicional, pelo esforço e dinheiro que são necessários para corrigir ou trocar um produto.
aquilo que a gente falou, não vou comprar um produto quebrado, o cliente não vai ver valor nisso. Consequentemente, uma ação ou atividade que não atende esses 3 critérios é considerada como uma atividade que não agrega valor e representa desperdício dentro da empresa. Vamos explorar isso de uma forma visual um pouco melhor. As atividades elas podem ser classificadas em 3 formas. Atividades que agregam valor, atividades que não agregam valor e atividades que não agregam valor, mas são necessárias para realizar um processo. E atividades que simplesmente não agregam valor e não são necessárias para realizar o processo. Então, esses 2 aqui tá aqui dentro do mesmo, né? E esse aqui é o outro. Então, uma atividade que agrega valor. Então, por exemplo, se a gente pensar no hospital, vai transformar um paciente. Então, por exemplo, o paciente entrou lá com o braço quebrado, o que foi o meu caso, né? Então, eu entrei lá com o braço quebrado. Quando o médico tirou o raio-x e enfaixou meu braço, isso de certa forma, transformou o que aconteceu comigo lá dentro. Então, informações, materiais, decisões. Então, a decisão lá do médico, vamos enfaixar ou vamos fazer uma cirurgia. Então, a gente transforma alguma coisa do cliente quer ou no que ele se entende é feito certo da primeira vez. Então, se eu fui lá e fiz isso, eu quero que seja certo da primeira vez. Eu não quero ter que voltar daqui a 3 meses e precisar fazer uma cirurgia, né? Então, há necessidade de se resolver isso da primeira vez. É claro que muitas vezes a gente não consegue, a gente tem a tendência de ser conservador nesse sentido. No hospital funciona um pouco diferente, né? Mas nas empresas, não. Uma atividade que agrega valor é dessa forma. Uma atividade que não agrega valor, mas é necessária. Não há valor criado, mas não pode ser eliminado com base no estado atual do processo, tecnologia, etc. Por exemplo, reuniões de coordenação da equipe, relatórios corporativos, exige a manutenção de registros. Então, uma reunião, quando a gente para lá o chão de fábrica e vamos fazer uma reunião, o meu cliente não está pagando por essa reunião. Essa reunião não é produto final para o cliente. Então, ela é uma atividade que não agrega valor, mas ela é necessária, porque sem a reunião eu não consigo organizar meu chão de fábrica. Então, é uma atividade que não agrega valor, mas ela é necessária. Ou eu posso ter uma atividade completa que não agrega valor, que é considerado um desperdício. Vai consumir o recurso, mas não vai criar valor para o cliente. É um desperdício puro. Por exemplo, espera, inventário, movimento, processamento excessivo, defeito, assim sucessivamente. Vamos ver um caso prático de otimização e redução das atividades que não agregam valor. Entenderam a diferença entre atividades que agregam ou não agregam valor? Beleza, gente. Vamos pensar, então, uma redução de atividades que não agregam valor no hospital. Então, vamos pensar lá que chegou lá alguém com algum machucado. Vamos pensar lá que fui eu lá que cheguei com o braço quebrado. Então, vai ter um tempo lá em que vai ser feita a minha admissão. Então, eu vou lá, entro. Ah, tem plano de saúde? Não tem. Vamos supor que foi o SUS. Então, o SUS é sem plano de saúde. Então, é feito lá todo o processo de admissão. Qual que é o teu nome? Qual que é o teu CPF? O que aconteceu? Vamos medir tua pressão. Vamos não sei o quê. É feito lá um diagnóstico inicial. Então, vai lá, mede a pressão, tira a temperatura, faz algumas perguntas. Depois faz uma preparação. Então, depois foram lá, eu preenchi alguma coisa. Depois é feito o meu tratamento de fato. Então, foram lá engessar o meu braço aqui, ó. Depois eu vou lá para a sala de recuperação. Ah, Rafa, beleza, tá sem dor? Tá. Tive alta. Então, tem diversos processos aqui dentro que não agregam valor, principalmente processos de comunicação e informação. Então, eu cheguei lá no hospital, aí eu preencho o negócio, aí vai para o sistema. Ah, tem um paciente a mais. Depois é feito o meu diagnóstico. A enfermeira preenche mais um papel, que vai para um outro setor, que vai para uma outra pessoa, e assim sucessivamente. Depois a preparação. E a parte do tratamento, que é o médico dizendo o que aconteceu e o que tem que ser feito, é muito pequena frente a isso tudo. Então, a gente tem o que a gente chama de lead time, que é o tempo que eu entrei. Então, começa a contar o tempo vai passando, e eu levei 6 horas para sair lá do hospital. Então, um lead time enorme. Será que a gente não consegue reduzir essas atividades? São passos que não são importantes. Por exemplo, quando eu fiz a admissão, eu fiz a admissão com diversas outras pessoas. Talvez a moça da admissão jogou lá o meu papel num bolo cheio de outros papéis. Será que ela já não poderia ter me passado direto para o diagnóstico? Será que isso aí ficou um tempo lá esperando até alguém pegar e falar: ah, tem o Rafael para chamar, vamos chamar o Rafael.
aí eu vou depois para outro processo, e assim sucessivamente. Então, eu consigo... Isso aqui é o meu fluxo de valor do meu processo. Então, é o fluxo entre todas essas atividades aqui, ó. Será que eu não consigo eliminar algum desperdício ali dentro? Será que eu não consigo enxugar isso? Muito provável que sim. Muito provável que eu tenha atividades e eu consigo identificar atividades que não agregam valor. Então, se eu colocar um sistema que é mais otimizado, que é da admissão, já passa uma informação lá para o médico, eu passo pelo diagnóstico rapidinho, eu nem passo por uma preparação, vou direto para um tratamento. Será que eu não consigo encurtar? Será que eu não consigo diminuir um pouquinho de cada um desse aqui? Reduzir esse lead time de 6 horas para menos? Com certeza eu consigo eliminar passos que não vão agregar valor. Isso aqui é muito comum em qualquer indústria, qualquer hospital, em qualquer processo, qualquer coisa que a gente faz. Então, se eu eliminar essas atividades que não agregam valor, eu consigo reduzir esse tempo aqui, ó. Reduzir o meu lead time. Então, meu lead time, ao invés de ser 6 horas, consigo enxugar para 2 horas. Entenderam, gente? Alguém ficou com dúvida? Tranquilo, professor. Linha é isso, gente. Linha é identificar onde eu consigo reduzir, enxugar o meu processo. Então, se eu colocar aqui num gráfico o lead time aqui embaixo, né, que é em vermelho. Então, esse aqui é um gráfico de tempo por tempo, né? Então, e aqui, se é o meu valor agregado, eu consigo remover esse lead time, remover esse gráfico, reduzindo esses desperdícios que estão aqui, ó. Eu trouxe um exemplo também aqui de uma empresa que é muito comum isso daqui. Onde eu tenho lá atividades, por exemplo, de usinagem. Então, vamos pensar numa empresa de usinagem lá que produz uma determinada peça num torno CNC. E esse torno leva 60 segundos para usinar a peça. O meu teste para ver se a peça está adequada leva mais 60 segundos. E entre lotes atrasados, troca de ferramenta, transporte dentro da empresa, produtos defeituosos, estoque, eu tenho de 6 dias, que são 12 turnos. Tenho 345.600 segundos. Isso aqui é muito comum dentro das empresas. Aquele material todo que está jogado lá, que é estoque, que um dia vai ser vendido para o meu cliente, ou entre processos de usinagem. Aí, se a gerência acha, nossa, saiu um novo torno CNC, vamos comprar um torno CNC que custa 500 mil reais. E ao invés de ele usinar a minha peça em 60 segundos, vai usinar em 30 segundos. Eu reduzi 50% de melhoria do meu processo. Mas quando eu contabilizar no meu todo, eu reduzi só 0,009% do meu tempo total de produção. Então, do meu lead time, que é o tempo onde entrou minha matéria-prima, até o tempo que saiu meu produto acabado, melhorou muito pouco, quase nada. Isso aqui acontece muito dentro das empresas. E a gente tem que mudar essa forma de pensamento. A gente tem que mudar a forma de pensamento para a abordagem onde a gente vai reduzir os desperdícios. Se eu reduzir os desperdícios, eu consigo melhorar o meu tempo, eu consigo ser 75% mais rápido no meu tempo total de processamento. E a minha máquina é a mesma, e eu gastei muito menos, eu gastei 5 mil reais. Então aqui entra aquilo que o Hélio falou, vamos implementar um 5S. Então, implementando o 5S, eu começo a jogar um monte de material que é desperdício fora, e eu consigo começar a reduzir esse tempo aqui. Esse é o filé mignon da abordagem Lean. Então, numa empresa típica de manufatura, reduzindo lá o meu tempo, lá do meu processo de fabricação, eu vou melhorar muito pouco o meu tempo total. Enquanto que numa empresa Lean, eu vou reduzir os desperdícios e eu vou melhorar muito o meu tempo de processamento. Beleza, gente? Os exercícios dessa aula é o que é valor e como maximizar valor, fluxo de valor em uma empresa. Agora eu quero perguntar para vocês, deixa eu só finalizar isso aqui. A gente pode tocar o barco e eu dou mais uma aula de mais 20 minutos para vocês. Vocês querem que eu faça isso ou preferem que eu faça de outra forma? Talvez grave e suba lá no Moodle para vocês assistirem depois. O que vocês acham? A gente ainda tem tempo aqui, hein? Por mim, tudo bem tocar mais 20 minutos de aula. Beleza. Agora, o pessoal aí concorda? De qualquer forma, se alguém for sair, eu peço que coloque a presença e depois assista a gravação, tá? Eu vou até parar a gravação e vou fazer uma outra gravação, como eu havia feito daquela... Como eu costumava fazer, né, com as aulas com vocês.